Um cowboy maltrapilho aparece à sua porta pedindo abrigo. Então ela percebe que ele é o milionário desaparecido que era dono de metade do condado. Não quero incomodar. Lá, senhora. Só preciso de um lugar para me manter seco. Uma varanda bastaria. June agarrou a vassoura com mais força, estreitando os olhos sob a aba do chapéu úmido de chuva. Ela estava emoldurada pela luz dourada da porta da casa da fazenda. A tempestade atrás do homem rugindo como uma coisa selvagem no escuro. Não abrimos a porta para estranhos tão longe, disse ela calmamente, sem abaixar a vassoura. O homem respirou fundo, a água pingando da aba do chapéu surrado. Seu casaco estava rasgado na manga, a calça jeans coberta de lama, as botas encharcadas. Ele parecia ter cavalgado centenas de quilômetros em meio a centenas de tempestades. E ainda não ter encontrado a paz. Eu entendo, disse ele, com a voz áspera e baixa. Vou continuar andando. Ele se virou levemente como se fosse embora. O vento o empurrando como se quisesse terminar o serviço. A chuva tinha começado. Então, uma segunda voz soou, mais suave, firme. Você pode dormir no celeiro, mas sem problemas, filho. June se virou e viu sua mãe, Edith, parada atrás dela, com um xale surrado, os olhos límpidos apesar da névoa da idade. Sua voz carregava o peso de alguém que já havia vivido demais para se assustar com um estranho na noite. O homem, Cole, embora ainda não soubessem disso, assentiu uma vez. Obrigado, ele disse, e foi sincero. June hesitou, depois se afastou. Ela lhe entregou um velho cobertor de lã do corredor e apontou para o caminho lateral que contornava a casa. De volta ao portão. Tem feno no canto. Fique na baia. Não toque nos cavalos. Não vou, disse ele, e com isso desapareceu na tempestade. A porta se fechou atrás dele com um clique firme, abafando o vento. June soltou um suspiro que não percebera estar prendendo. O que você está pensando, mamãe? Perguntou ela, com a voz tensa. Edith se virou lentamente, caminhando de volta para a cozinha. Acho que ninguém olha para uma mulher assim na chuva, a menos que não tenha outro lugar no mundo para ir. A luz do celeiro piscou uma vez quando June olhou pela janela. Através do vidro embaçado, ela o viu, apenas uma forma no escuro, movendo-se devagar, com cuidado, cansado. Ele alcançou as portas do celeiro, abriu uma das laterais e desapareceu lá dentro. A chuva batia no telhado como cascalho, e trovões sacudiam as vidraças, mas os olhos de June permaneciam fixos na escuridão para onde ele havia ido. Não havia medo em seu rosto, ela percebeu. Nenhum desespero selvagem. Apenas uma exaustão que chegava aos ossos e uma solidão que parecia mais antiga que as colinas. Mais tarde, naquela noite, muito depois de a tempestade ter se acalmado em um sussurro abafado, Edith já tinha ido para a cama. June passou pela varanda dos fundos e parou. Lá fora, no celeiro, um estranho jazia no feno sob um telhado com goteiras. Ela disse a si mesma que deveria verificar a fechadura. Disse a si mesma que deveria dormir. Ficou parada por um longo tempo na janela, o manto de silêncio pressionando. O som da chuva batendo suavemente no vidro, e se perguntou que tipo de vida deixa um homem com nada além de lama nas botas e gratidão nos olhos antes que o vento o leve para a varanda. June Parker vivia em uma rotina tranquila. Ela nem sempre pretendera ficar na fazenda da família. Houve uma época, poucos anos antes, em que ela lecionava inglês em uma escola de ensino fundamental a 3 condados de distância. Sua sala de aula estava repleta de romances de bolso, pilhas de livros de poesia e pôsteres de citações literárias que desbotavam ao sol da tarde. Seu sonho, dito em voz alta apenas uma vez a um amigo na faculdade, era um dia abrir uma pequena livraria, com um jardim no interior, onde as pessoas pudessem comprar dálias com Dickinson e tulipas com Tolkien. Mas então sua mãe teve um derrame. Não foi totalmente inesperado. Edith sempre fora forte de espírito, mas não de corpo, e os anos a desgastaram. Quando June recebeu a ligação,
arrumou suas coisas no mesmo dia. O sonho da livraria foi para uma caixa de papelão junto com a decoração da sala de aula, e ela nunca mais a abriu. Agora os dias eram lentos, mas cheios. June se levantava com o sol, alimentava as galinhas, varria a varanda, preparava o chá da mãe e preenchia as lacunas quando a memória de Edith falhava. Alguns dias eram melhores que outros. Nos dias bons, Edith lembrava-se de como fazer seus biscoitos doces. Nas temporadas ruins, ela perguntava onde estava o marido, morto havia 10 anos, e June apenas sorria suavemente, acariciava a mão da mãe e mudava de assunto. Ela nunca reclamava, mas o silêncio ficava mais alto a cada temporada. Seu diário era o único lugar onde ela deixava a verdade transparecer em tinta. Tarde da noite, ela escreveu sobre a dor das coisas deixadas por fazer, o conforto e o peso do dever, e o tipo peculiar de solidão que não vem de não ser amado, mas de ser sempre necessário e nunca escolhido. Então, o carvão chegou. Ele permaneceu no celeiro exatamente como prometido. Na manhã seguinte, June encontrou o forcado pendurado corretamente na parede e o feno cuidadosamente recolhido. Ele até consertou a trava solta da porta do depósito de arreios. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele deu de ombros e disse: pagando o aluguel. A cada dia, ele encontrava algo novo para consertar. O degrau da varanda, que rangia há meses, ficou silencioso, da noite para o dia. A calha acima do galpão parou de vazar. Ele limpou o galinheiro sem que lhe pedissem e todas as noites voltava ao celeiro, sem nunca entrar em casa a menos que fosse convidado. Nunca pedia comida, embora June começasse a deixar pão de milho e café extras em uma bandeja dentro do vestíbulo. Na segunda semana, ele começou a sair, a bandeja lavada e seca. Edith o observava atentamente. Ela nunca falava muito, mas seus olhos o seguiam quando ele atravessava o quintal ou se ajoelhava para consertar um poste de cerca. Certa noite, depois de Cole ajudá-la a sentar na cadeira de balanço com mais paciência do que a maioria da família jamais teve, ela sussurrou para June, enquanto estavam na cozinha. Ele não está só de passagem? June ergueu uma sobrancelha. Não. Edith balançou a cabeça lentamente, com a voz baixa e firme. Aquele homem estava fugindo de alguma coisa. June não perguntou o que ela queria dizer. Ela não precisava. Havia uma quietude em Cole, uma espécie de tristeza constante que ele carregava como um peso nos ombros. Raramente sorria, mas quando sorria, geralmente por algo que Eda dizia, era um sorriso lento e genuíno, como se não usasse os músculos há anos. À noite, June às vezes se pegava atenta aos sons vindos do celeiro. Uma vez, ela ouviu o dedilhar suave de um violão, outra vez, um murmúrio baixo do que poderia ter sido uma prece, ou talvez um nome. Ela não fez perguntas. Ela não se intrometeu. Mas no espaço onde seus antigos sonhos costumavam viver, algo pequeno se agitou. Não era amor, ainda não. Mas era a sensação de que talvez, apenas talvez, duas pessoas com pedaços suficientes entre si pudessem construir algo tranquilo, algo duradouro, não com fogo e paixão, mas com paz e paciência para ficar. Os dias entraram em um ritmo. Nenhum dos dois falou em voz alta. Cole trabalhava em silêncio pelos limites da fazenda, consertando o que precisava ser consertado sem esperar que lhe pedissem. Ele se movia como alguém de costume, trabalhando com as mãos, com uma apresentação metódica e ponderada. June notou os detalhes. A velha porta de tela, que batia contra o batente toda vez que o vento soprava, de repente ficou macia com as novas dobradiças. O ralo da cozinha, que borbulhava quando chovia, agora fluía suavemente. Até o arbusto de lavanda esquecido perto da varanda, marrom e quebradiço devido aos anos de abandono, havia sido limpo e replantado, com suas raízes aninhadas em solo fresco coberto com palha. Ela nunca agradeceu em voz alta, mas certa manhã deixou um pão quentinho no parapeito da janela do celeiro, com um pequeno recipiente de manteiga de maçã e um guardanapo dobrado.
O pão desapareceu. No dia seguinte, o guardanapo voltou, lavado e passado. Ele nunca mencionou isso. Ela também não, mas algo delicado passou entre eles nessas trocas, mais silencioso que palavras, mais verdadeiro que a rotina. Certa tarde, June percorreu a antiga trilha pelo mato para colher frutas. O sol estava alto e o ar denso com o calor do verão. Ela se movia lentamente, cantarolando enquanto colhia, mas em algum lugar entre a beira do riacho e o carvalho rachado, sua visão ficou turva. Seus joelhos cederam. O mundo girou uma vez e depois escureceu. Ela acordou com o cheiro de couro e cedro. Um casaco cobria seu peito, quente e levemente úmido. O ar ao seu redor parecia diferente, calmo, vigilante. Ela tentou se sentar, mas se viu apoiada delicadamente no tronco de uma árvore, com o pulso ainda fraco, mas voltando. Em seu colo, sob a palma da mão aberta, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Ela o abriu com dedos trêmulos. Você é mais forte do que imagina, mas mesmo as coisas fortes se quebram. Às vezes, deixe alguém te abraçar. June encarou as palavras por um longo momento. Não eram apenas reconfortantes, eram íntimos. E como se alguém tivesse visto diretamente a parte mais sensível dela e falado apenas com ela. Sua garganta apertou. Ela olhou ao redor, mas Cole havia sumido. Nenhuma pegada, nenhum som. Apenas o eco do que ele havia deixado para trás. Quando ela chegou em casa, o sol já estava mais baixo. Edith sentou-se na varanda com seu tricô e disse, sem olhar para cima, "Ele te carregou de volta. Não queria que você acordasse assustada." June assentiu. Piscando rapidamente, ela entrou e sentou-se à mesa da cozinha, com o jornal ainda na mão. Ela estivera sozinha por tanto tempo que aprendera a se comportar, a guardar sua dor em cantos perfeitos. Mas agora, ali estava alguém que não pedira. Sua história. Alguém que simplesmente a vira mesmo assim, e sem tentar consertar, lá. Simplesmente a abrira. Seus dedos percorreram a linha da letra novamente. Ela não chorou imediatamente, mas quando as lágrimas vieram, vieram suavemente, como chuva que esperava pacientemente atrás de si. As nuvens começaram a se formar porque, pela primeira vez em anos, June Parker não se sentia invisível. Começou com pequenas coisas. June notara os hábitos estranhos de Cole desde cedo, mas os atribuía às peculiaridades de alguém que havia vivido na estrada por muito tempo. Ele nunca olhava diretamente para as câmeras de segurança quando paravam na cidade. Ele evitava entrar em lojas com a televisão ligada ao fundo. Quando um vizinho tentou tirar uma foto dos reparos no celeiro para um jornal local, Cole se desculpou discretamente e só voltou depois do pôr do sol. Ele nunca carregava celular. Disse que não confiava neles. E embora ele não lesse o jornal, June certa vez o viu olhar por cima do ombro e corrigir a data de uma obscura batalha da Guerra Civil. Ela havia lido em voz alta um livro antigo. O conhecimento dele não era casual. Era profundo, reflexivo, culto. Ele citava Shakespeare enquanto consertava postes de cerca e certa vez explicou a diferença entre sementes tradicionais e híbridas, como se tivesse ensinado o assunto. E então havia o violão. Era velho, com as cordas levemente enferrujadas e o corpo arranhado pelo tempo. June o guardava no sótão, um resquício da juventude do pai. Ela se esquecera de que ele estava lá, até que, certa tarde, voltando cedo da cidade, ouviu o som de música vindo do celeiro. Ela o seguiu, lenta e cuidadosamente, com o coração batendo forte por razões que não compreendia completamente. Ali, nas sombras abertas da baia, Cole estava sentado em um fardo de feno, com a cabeça baixa, os olhos fechados, os dedos percorrendo as cordas com uma facilidade incrível. A melodia era assombrosa, algo entre o folk e o clássico, carregada com tanta precisão e emoção que parecia uma prece. Ele não a viu observando. Ela ficou ali apenas um instante, tempo suficiente para sentir uma dor no peito, e então se afastou silenciosamente.
Naquela noite, enquanto lavava a louça, ela perguntou sem se virar: "Quem é você, de verdade?" Houve uma longa pausa. Ele estava à mesa, tirando os talheres, mas o movimento parou quando ela se virou para encará-lo. Ele olhava fixamente para a toalha em suas mãos, com o rosto indecifrável. "Apenas um homem que tinha tudo", disse ele baixinho, observando, a queimar. Ele não ofereceu mais nada e ela não insistiu. Mas a resposta a atingiu como um espinho. Mais tarde, quando ele saiu para verificar se havia vazamentos no celeiro antes de uma tempestade prevista, June sentou-se em frente ao laptop e digitou as palavras que lhe vinham sussurrando há semanas. Homem desaparecido. Milionário do Wyoming. Fogo. Não demorou muito. O rosto dele estava no terceiro artigo. Cole Thatcher. Desenvolvedor imobiliário. Investidor em pecuária. Violonista clássico na época da faculdade. Viúvo em um incêndio residencial que ceifou a vida da esposa e da filha. Depois disso, ele vendeu tudo e desapareceu. Não havia suspeita de crime, mas os boatos correram soltos. Alguns diziam que ele tinha ido para o México. Outros alegaram que ele havia tirado a própria vida. June recostou-se na cadeira, atordoada. A foto no artigo o mostrava barbeado, mais jovem e usando um paletó sob medida, segurando uma menina nos braços. Ela não conseguia respirar quando saiu para a varanda. O céu já estava estrondoso. A chuva ameaçava cair, mas ainda não havia caído. Cole estava perto do celeiro, olhando para o campo. Ele se virou ao ouvir os passos dela. "Você tinha razão", disse ela suavemente. "Você tinha tudo." Ele a encarou por um longo tempo. Então assentiu uma vez, como se uma porta pesada dentro dele tivesse acabado de se abrir. "Ela tinha 7 anos", ele disse. "Minha filha, minha esposa estava fazendo o jantar. Eu estava trabalhando em outra sala. Achei que sentiria cheiro de fumaça. Não senti. Quando cheguei lá, já era tarde." Demais. June não disse nada. Tentei consertar as coisas. Vendi o terreno, a empresa, todos os prédios em que coloquei meu nome. Mas nada disso importava. Não para eles. Ele olhou para baixo, com a voz baixa e rouca. "Eu construí impérios, June, mas não protegi minha família. Não quero construir. Nada de novo, a menos que tenha o seu nome." As palavras a atingiram como uma onda. Ela ficou imóvel, com o coração doendo, observando, o parado na sombra do celeiro como um homem esculpido em dor e esperança ao mesmo tempo. Ela deu um passo à frente. "Não precisava me dizer." "Fiz", ele disse, "porque eu quero ficar. E não posso ficar a menos que você me veja por inteiro. Até as partes destruídas." Um trovão ribombou ao longe, mas ela não se mexeu. Ela estendeu a mão para ele, seus dedos se entrelaçando nos dele. "Eu te vi na noite em que você apareceu na nossa porta", ela sussurrou, "e não desviei o olhar desde então." Sob o silêncio dourado do início do outono, algo começou a mudar. Não foi dramático. Nada de grandes declarações, nada de longos discursos ou abraços repentinos. Era mais lento do que isso, mais sutil, como o jeito como o vento começa. A cheirar a fumaça de madeira? Ou como você percebe que está sorrindo com mais frequência sem perceber quando começou? June e Cole se acomodaram em um ritmo que parecia não dito, mas certo. Ele consertou o que estava quebrado por dentro e por fora. Ajudou a replantar o jardim que ela havia abandonado há muito tempo. Lavanda, equináceas, margaridas, todas, brotando do solo macio e revirado. Ele construiu uma nova cerca ao redor do terreno, não porque ela pediu, mas porque notou que a antiga estava inclinada como um homem cansado, e ela, por sua vez, começou a preparar o jantar para 3. Sem pensar, colocou um prato extra. Ele sempre limpava a sujeira depois. Sem dizer uma palavra, Cole começou a caminhar com Edith todas as manhãs, conduzindo-a gentilmente pelo caminho de cascalho que passava pelo galinheiro. Ele nunca a apressava. Quando ela tropeçava, ele a segurava com mãos silenciosas. E quando ela esquecia os nomes dos pássaros, ele os nomeava de novo, devagar, todas as vezes. E às vezes,
Quando ela estava cansada, irritada e com medo da própria mente, ele cantarolava uma música suave na varanda dos fundos até que ela adormecesse na cadeira de balanço. June observava tudo se desenrolar, com o coração terno e cauteloso. À tarde, ela começava a se sentar na varanda para escrever novamente. No início, apenas fragmentos, frases que se desfaziam em ideias que ela não conseguia terminar. Então, um dia, ela abriu um velho diário de couro e... as palavras saíram como chuva. A história era sobre um homem com um nome quebrado e um casaco cheio de silêncio que bateu a porta no meio de uma tempestade. A mulher lá dentro lhe deu abrigo, mas o que ele lhe deu em troca foi algo completamente diferente. Algo como paz, algo como permissão para viver novamente. Ela não contou a história para Cole? Ainda não. Mas uma noite, pouco antes do pôr do sol, ele se aproximou dela enquanto ela colhia lavanda perto da borda do jardim. "Tem um segundo?" perguntou ele, em voz baixa. Ela olhou para cima, colocando o cabelo atrás da orelha. Claro. Ele a conduziu por um caminho que ela não percorria há anos, em direção aos fundos da propriedade, onde um velho galpão de madeira estava meio esquecido, encostado em um bosque de carvalhos. "Eu conheço este lugar", ela murmurou. "Você deveria", ele disse. "Sua mãe me contou que costumava ser seu teatro, um lugar onde você escrevia histórias quando era adolescente." Ela deu um sorriso fraco. "É só um barraco velho." Ele abriu a porta. Lá dentro não era mais um barraco. As paredes eram recém-pintadas, de um lilás suave e claro, o tom exato das flores que ela amava. Uma simples escrivaninha de madeira estava perto da janela com vista para o campo. Uma cadeira nova, feita à mão e lisa, prateleiras forradas de cadernos, vazios e à espera. Um pote de canetas, uma garrafa térmica para chá, até mesmo uma vela com cheiro de mel e cedro. Ela entrou lentamente, com os olhos arregalados. "Eu queria consertar isso para você", disse Cole atrás dela. "Achei que talvez você quisesse um lugar só seu. Sem expectativas, sem esperas, apenas palavras." Ela se virou para ele, com a garganta apertada. "Você fez isso por mim. Quero que esta seja sua sala de escrita", disse ele, com a voz suave. "E eu quero ser a história que você escreve sem medo." Ela prendeu a respiração. O ar entre eles mudou. June se aproximou, sem tocar-lo ainda, mas ficando perto o suficiente para sentir o calor de sua presença. "Faz anos que não escrevo nada de verdade", sussurrou ela. "Eu sei", disse ele. "Mas você tem escrito algo todos os dias, mesmo sem saber. No jeito como fala com sua mãe, no jeito como deixa pão no celeiro, no jeito como me deixa ficar." Ela estendeu a mão e pegou a dele. Havia calos nos dedos dele, terra sob as unhas, mas o jeito como ele segurava a mão dela era cuidadoso, reverente, como se ela fosse algo frágil e poderoso ao mesmo tempo. "Não sei onde isso vai dar", disse ela honestamente. "Nem eu", respondeu ele. "Mas eu sei que quero ir lá com você." E na luz fraca daquele início de noite de outono, June Parker sentiu a porta dentro do seu coração se abrir. Não completamente. Mas o suficiente para deixar alguém entrar. A manhã estava clara e fresca, com os primeiros sinais do vento outonal quando Cole levou Edith à cidade para visitar o centro comunitário. O telhado do prédio antigo estava com goteiras, e Cole prometera aos voluntários que o consertaria antes da próxima tempestade. June preparara sanduíches e uma garrafa térmica de chá para eles, e Edith, usando seu chale de lã favorito, insistira em ir supervisionar. O trabalho era fácil para ele, tranquilo, repetitivo e estimulante. Martelo na mão, ele se moveu pelos painéis de lata como se tivesse nascido fazendo isso. Quando terminou, ajudou Edith a descer as escadas e se sentar em uma cadeira, de balanço na varanda, onde ela podia conversar com as outras mulheres que bordavam colchas. Enquanto lavava as mãos, não percebeu o homem que o observava do outro lado do corredor. Hank Liddell
Era o agente de terras do condado e chefe da cooperativa dos fazendeiros. Um homem de olhar aguçado e memória aguçada. Ele deu um passo à frente lentamente, suas botas ecoando no chão de madeira. Você é habilidoso com um martelo, disse Hank casualmente. Cole olhou para cima. Faz tempo que faz isso? Hank inclinou a cabeça. Você me parece muito familiar. Cole não respondeu. Hank o estudou por um longo momento, depois baixou a voz. Você é Cole Thatcher, não é? Cole não se mexeu. Ele simplesmente olhou o homem mais velho nos olhos e assentiu com um único aceno. Não direi nada se você não quiser, disse Hank. Só Deus sabe que esta cidade não é lugar para fofocas. Mas você sabe que ainda é legalmente dono de quase metade dos campos de feno a oeste de Miller Creek, não é? Cole limpou as mãos em um pano. Eu sei. Você planeja fazer alguma coisa a respeito? Os olhos de Cole se voltaram para a janela, onde Edith ria baixinho com um vizinho sobre uma história compartilhada. Além disso, ele conseguia visualizar a curva do caminho do jardim de June em sua mente, mesmo a quilômetros de distância. Não estou interessado na terra, disse Cole finalmente. Estou interessado no quintal onde a senhora Edith pendura suas roupas e o canteiro de lavanda perto da cerca onde June cantarola para si mesma quando acha que ninguém está ouvindo. Hank deu uma risadinha baixinha e então encostou o quadril na mesa. Bem, isso é muito poético, disse ele, mas há problemas surgindo. A cooperativa tem gente discutindo sobre limites de pastagem e reivindicações de divisas. Ninguém é forte o suficiente para mediar, exceto o homem cujo nome ainda está nas escrituras. Ele fez uma pausa. As pessoas precisam de você, Cole. Mesmo que você não queira ser necessário. Cole respirou fundo, lenta e deliberadamente. Vou pensar nisso, disse ele. Naquela noite, June não disse uma palavra sobre a conversa que Hank lhe contara claramente. Ela se movia pela cozinha como de costume, mexendo a sopa, cortando pão, cobrindo as pernas da mãe com um cobertor. Mas algo nela estava distante, silencioso. Depois do jantar, quando a louça foi lavada e Edith foi para a cama, ela finalmente falou. Se você for, disse ela, sem olhar para ele, eu entenderei. Mas não vou perseguir um homem que não sabe onde fica sua casa. Cole ficou ali por um longo tempo, observando as mãos dela enquanto secavam o último prato. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre os campos, ele selou a velha picape de June e dirigiu até a cidade. Ao meio-dia, estava sentado no cartório do condado assinando papéis sob o olhar atento de Hank. Quando terminou, Cole se levantou, fez uma pausa e então acrescentou uma última nota. Abriu o livro, Razão, e solicitou a transferência de Dundee ao 5 lotes, algumas das pastagens mais ricas do condado, para famílias que haviam sido expulsas ao longo dos anos. Nomes, Hank reconheceu, de pequenos fazendeiros que se mantiveram firmes com unhas e dentes. Tem certeza disso? Perguntou Hank, com as sobrancelhas arqueadas. Tenho sim. O que devo dizer quando perguntarem por quê? Cole guardou o documento. Assinado de volta na pasta e deu um sorrisinho cansado para Hank. Diga a eles que a mulher que me abrigou merece viver em uma cidade que se lembra da bondade. E com isso, ele saiu. O vento batendo na ponta do seu casaco, o sol aquecendo suas costas como se a própria terra tivesse prendido a respiração e agora finalmente a soltasse. Era início de junho, e os campos de lavanda se abriam como chamas suaves sobre as colinas, pintando a terra em tons de violeta e prata. A brisa que soprava sobre a grama carregava o cheiro deles, uma mistura tranquila de terra aquecida pelo sol e doçura que se agarrava à pele, aos cabelos, à memória. Era o tipo de cheiro que permanecia com você por muito tempo depois de deixar o campo para trás. A cidade havia mudado desde que Cole assinara aqueles papéis, mas não de forma gritante ou óbvia. Não houve grandes discursos, nem manchetes, de jornal ou inaugurações. Ninguém o parou na rua para apertar sua mão. E, no entanto, algo havia mudado. Homens acenavam para ele quando passava. Fazendeiros que antes o observavam com cautela,
Agora levantavam 2 dedos da aba de seus chapéus. Mulheres deixavam potes de conserva na varanda dos fundos do centro comunitário depois que ele consertou uma janela. Crianças acenavam para ele das cercas de madeira enquanto ele passava cavalgando o velho cavalo 4/milha que a família de June havia curado. A cidade sabia que não precisava dos detalhes. Lembravam-se do nome e viam o que ele havia feito. E, mais importante, o que ele havia escolhido não levar o crédito. Mas nada disso importava para Cole como June naquela tarde, com o sol começando a se inclinar para o oeste e a brisa quente o suficiente para manter os insetos afastados. Cole perguntou se ela queria caminhar. Sem motivo, respondeu ele com um sorriso suave. Achei que os campos estavam especialmente bonitos. June olhou pela janela. Viu a lavanda balançando suavemente ao vento como ondas em um mar roxo e assentiu. Ela amarrou as botas, colocou o chapéu de palha e o seguiu porta dos fundos sem dizer uma palavra. O ar estava impregnado do zumbido das abelhas e do leve farfalhar da grama secando. Caminhavam lado a lado, sem pressa nem atraso, com passos naturalmente sincronizados. Ninguém precisava liderar. Passaram pelo galinheiro, pelo moinho de vento e, em seguida, pela velha cerca de madeira que delimitava a extremidade oposta da propriedade. Cole abriu o portão para ela. Ela entrou, com a respiração presa na garganta. O prado de lavanda se estendia diante deles como algo saído de um sonho, infinito, selvagem e sussurrante. As plantas balançavam em uníssono com o vento, a luz fazendo todo o campo brilhar como se estivesse vivo. Faz anos que não venho aqui, disse June suavemente. Eu sei, respondeu Cole, com a voz suave, mas com um quê de mais profundo. Você me disse uma vez que este era seu lugar favorito quando menina. Ela sorriu, seus olhos examinando o terreno familiar, porém distante. Era mesmo. Eu costumava me deitar bem no meio e fechar os olhos. Fingia que o vento através da lavanda me contava histórias, como se as plantas tivessem segredos que só compartilhavam com crianças, que ouvissem com atenção. Cole não riu. Pegou a mão dela, quente e firme, e ela o deixou. Caminharam mais para o mundo, estreitando-se até que restassem apenas os dois, e o aroma de lavanda, o zumbido das abelhas por perto e a luz do sol atravessando os espaços entre eles. Então ela viu. No centro do campo havia uma pequena mesa de madeira, baixa e quadrada, com pernas esculpidas com trepadeiras. Não estava ali ontem. No topo havia uma pequena caixa feita de cedro reaproveitado, polida, porém simples. Seus veios refletiam a luz. Os passos de June diminuíram. O ritmo. Ligue, ela murmurou. Ele não respondeu a princípio. Apenas se virou para ela, fitando-a nos olhos sem pestanejar, o rosto mais sério do que ela jamais vira. Eu andei por aí, tentando esquecer meu nome, disse ele, com a voz quase imperceptível. Mas, quando ouvi você dizer isso, baixinho, como se não fosse algo para se envergonhar, tive vontade de usá-lo com orgulho novamente. Ele se abaixou, abriu a caixa e dentro havia um anel. Sem diamantes, sem polimento, apenas uma aliança de prata lisa, desgastada e gravada à mão com 2 iniciais, a dela e a dele, enfiadas lado a lado como se pertencessem ali o tempo todo. Então, lentamente, ele se ajoelhou, não em grande cerimônia, mas em sinal de rendição. Não tenho uma mansão para oferecer, disse ele. Apenas uma casa com pisos rangentes, manhãs com cheiro de café e chuva e uma varanda onde você sempre terá uma cadeira. Você será meu lar, June. Seus olhos se encheram de lágrimas num instante, e pela primeira vez ela não piscou para afastá-los. Ela deu um passo à frente, abaixou-se até ficar na altura dele e segurou suas mãos. Ela não disse nada bonito, ela não precisava. Este sempre foi seu lar, sussurrou, com a voz trêmula de emoção. Bastava bater 2 vezes. Ele então sorriu, plena e livremente.
o tipo de sorriso que deixava a luz entrar em todos os cantos de sua alma. Ele colocou o anel no dedo dela enquanto o vento soprava ao redor deles, movendo a lavanda em ondas largas e graciosas, como se todo o campo exalasse uma bênção. Ficaram ali em silêncio, abraçados um ao outro, e a luz suave de um céu que se tornava dourado. Duas pessoas não feitas de perfeição, mas de escolha, de redenção, de ficar repetidas vezes quando teria sido mais fácil fugir. E em algum lugar acima deles, o sol se demorava um pouco mais, como se até o próprio dia tivesse esperado que aquilo começasse. 1 ano depois, a terra parecia diferente. Não apenas a grama, mais verde agora, mais rica graças às mãos, que a cultivavam com propósito. Não apenas o celeiro, recém-pintado e repleto do zumbido silencioso das pequenas máquinas e do rádio matinal, nem mesmo os campos de lavanda, embora florescessem mais abundantemente do que nunca, espalhando-se como esperança pela colina. Não, a terra parecia diferente porque havia sido habitada, recuperada com amor. Cole e June cumpriram sua promessa silenciosa. Juntos, lançaram o Projeto Abrigo, uma iniciativa cooperativa que oferecia a famílias e veteranos em dificuldades pequenas terras para cultivar, aprender habilidades sustentáveis e encontrar, se não fortuna, pelo menos um lugar para se estabelecer. O antigo galpão de equipamentos tornou-se um centro de aprendizado. O celeiro foi dividido em dormitórios limpos e secos, e cada pessoa que chegava era recebida com respeito, sem perguntas. June cuidava dos livros, do currículo e dos círculos de mentoria. Cole construiu cercas, instalou linhas de irrigação e deu aulas sobre tudo, desde regeneração do solo até como selar um cavalo sem assustá-lo. Edith, totalmente recuperada além do que os médicos esperavam, tornou-se o coração do lugar. Ela passava as manhãs ensinando crianças a sovar massa de biscoito e as tardes contando histórias no balanço da varanda enquanto descascava maçãs. A fazenda não estava mais silenciosa, mas sim em paz, e em meio a tudo isso, June se viu escrevendo novamente. Não apenas fragmentos ou entradas de diário, mas algo real. Seu primeiro manuscrito completo tomou forma entre o chá da madrugada e o início da manhã. Inspiração, uma história sobre um homem que apareceu molhado, esfarrapado e sem ser convidado, e como a porta que se abriu para ele mudou mais do que apenas seu futuro. Quando seu livro, O Homem que Não Queria um Teto, mas Encontrou um Lar, foi finalmente lançado, a cidade inteira compareceu à leitura. A leitura foi realizada na velha igreja de madeira na colina, com os bancos lotados de vizinhos, fazendeiros, mães solteiras, veteranos e crianças que antes subiam à entrada da casa dos Parker, assustadas, e agora corriam rindo. Cole sentou-se na primeira fila, violão no colo, os dedos tocando as cordas como se estivesse acompanhando o ritmo do coração dela. June estava no púlpito, com o primeiro exemplar do livro nas mãos, a voz firme mesmo com a emoção à flor da pele. Ela leu o último trecho. Abri a porta naquela noite pensando em oferecer abrigo. Eu não sabia que ele era quem reconstruiria o teto sobre a minha alma. Por um momento a sala prendeu a respiração. Então vieram os aplausos mais suaves, palmas se tocando com reverência. O tipo de som que não quebra o silêncio, mas o abençoa depois. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, pintando o céu de violeta e mel, Cole a encontrou na escadaria da igreja. Ele pegou a mão dela, não como uma promessa, mas como uma continuação. Nenhuma tempestade jamais. Me assustou novamente, sussurrou ele, sua voz roçando o ouvido dela. Desde que você me deixou entrar, não. Ela sorriu, com lágrimas mornas, mas calmas nos olhos. Caminharam juntos pela trilha até a caminhonete. O aroma de lavanda pairando atrás deles, e à frente, apenas mais terra, mais luz e a longa e constante obra do amor. E assim, sob os céus tranquilos do oeste americano, um cowboy maltrapilho e uma mulher gentil transformaram um velho celeiro em um refúgio,
um campo esquecido em um santuário e uma dor silenciosa em algo que finalmente podia respirar. A história deles não era barulhenta. Não precisava ser. Foi construído a partir de olhares, gestos silenciosos, flores de lavanda e a simples coragem de abrir uma porta 2 vezes. Se esta história tocou seu coração, lembrou você do poder da gentileza ou lhe deu esperança no amor que cura, convidamos você a participar de mais momentos como este. Assine as histórias comoventes, onde cada conto é criado para confortar seu espírito, comover sua alma e lembrá-lo de que, às vezes, as histórias mais gentis são as que permanecem conosco por mais tempo. Obrigada por ouvir. Até a próxima. Mantenha o coração aberto, a luz da varanda acesa e a alma emocionada.